Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E seguinte, eu quero continuar a conversa do que eu já comecei ali nos outros últimos vídeos sobre o inevitável, sobre o portfólio, sobre a jornada de 2026, só que sem cair naquele lugar repetitivo que a gente já falou 1000 vezes aqui no canal. Porque tem um ponto que eu acho que talvez, vamos falar de um verdadeiro gargalo, e o gargalo do momento. Só que eu acho que quase ninguém está falando. E se estão falando, talvez não estejam falando direito, ou eu não estou encontrando. Então, se você souber, me fale. Mas portfólio é evidência. Só que evidência empacotada, como eu falei no vídeo anterior. Ele importa. Só que o que vai decidir a tua vida não é o portfólio. É o que acontece na terça-feira, no meio da correria. Quando tem prazo, tem pressão, tem não dá, tem dependência técnica, tem reunião demais. E o teu trabalho precisa sobreviver. E tudo isso sem virar nada. Sem virar fumaça. Porque tem muita gente boa fazendo coisa boa, isso é óbvio. Só que talvez ninguém perceba. Não porque o teu trabalho é ruim, mas porque o trabalho está sumindo. Porque o trabalho não está sendo guardado, memorizado. Ele não cria reputação. Ele não gera, ele não vira confiança nisso. E aí, vamos lá, vamos falar um incômodo do vídeo. Agora minha meta é sempre trazer um incômodo em algum vídeo. Eu acho que tem muitas pessoas de design vivendo como se o trabalho fosse só produzir, só entregar, só tá aqui a tela. E em 2026, isso é o caminho mais curto para virar um fornecedor interno. Aquela pessoa que executa bem, manja de design, mas que ninguém coloca na conversa que é importante, na conversa de decisão. Eu nem vou falar de conversa estratégica, porque isso daqui para mim é um tendão de Aquiles. Ah, estratégia, eu morro de medo de tocar sobre isso. Então, hoje eu quero te dar uma coisa bem prática, não é tese. Eu quero te trazer talvez um conjunto de micro hábitos, pequenos mesmo, assim, de bastidor, que podem ajudar o teu trabalho a melhorar, sem você ficar performando senioridade. É literalmente você mudar o jeito que talvez você fala, que talvez você registra, e que talvez feche uma visão de decisão. Só que antes disso tudo, se inscreve aqui no canal, dá o like, aperta o sininho, porque isso daqui ajuda demais. E eu gosto de conversa, mas como eu já falei, de conversa inteligente. Então, bora pra vinheta. Beleza, vamos lá. Eu vou começar com uma metáfora bem simples. Trabalho de design sem rastreabilidade é igual um perfume numa sala aberta. Você sente na hora, só que em 10 minutos depois já era. Não dá para apontar, não dá para defender, não dá para repetir. E eu acredito muito que o mercado tá com alergia a perfume. E o mercado quer trilha, quer prova, quer previsibilidade. Por que eu usei a metáfora do perfume? Porque eu descobri a diferença entre perfume e aquilo que dura rápido. É por isso que eu usei a metáfora. Foi mal. Mas é aqui que entra uma frase que eu uso muito, até comigo mesmo, quando eu sinto que eu estou trabalhando demais e aparecendo de menos. Não é sobre trabalhar mais, é sobre talvez deixar o trabalho encontrável, rastreável. Rastreável é exatamente quando alguém consegue responder 3 perguntas sem te chamar no chat. O que foi decidido, por que foi decidido e o que acontece agora. Se o seu trabalho não está respondendo isso, você vai virar aquele tipo de pessoa que é boa, mas dá trabalho. E ninguém fala isso na sua cara. Não vão falar isso para você. Só vão te colocar para fora das decisões. E isso, se não acontecer, o pior, que é uma demissão. Porque nunca vai ter um feedback direto que vai te falar. Sempre vai ficar ali no ar, esse tipo de coisa. Porque as pessoas nem sabem falar isso. Então, eu quero te entregar aqui 3 coisas para você testar amanhã, no teu contexto. Sem planilha, sem template, sem framework em PDF. É uma conversa que eu acho que talvez seja útil, que eu tenho aplicado para mim. A primeira é recorte. Vamos lá. Muita gente entra numa conversa e tenta abraçar o universo. Parece até maturidade, né? Até porque tem empresa que olha dessa forma. Ah, porque tem vários cenários, várias personas, várias possibilidades. Só que na prática isso vai virar sujeira, ruído. E ruído vira paralisia. E paralisia vira, ah, legal saber disso. Depois a gente vê, depois a gente fala. Então, o primeiro hábito é, sempre que você chegar numa discussão, você recorta o problema em uma frase, do jeito mais seco possível, sem floreio, sem palavra difícil, sem termos de design. Por exemplo, você pode falar assim, um exemplo aqui, o que a gente está tentando mudar aqui
É esse comportamento? Só isso. Só aponta isso. E se você quiser um truque muito simples para não viajar, usa uma pergunta que parece boba, mas ela é inteligente. Por exemplo, o que a pessoa faz hoje e o que a gente quer que ela faça depois? Se você não consegue responder isso, você não tem problema definido. Mas daí o que você gera? Assunto. Olha só, não é se colocando como uma pessoa, olha como eu sou inteligente. Não, mas é mudando uma estratégia de comunicação. E eu sei, tem produto que é complexo, tem regra de negócio, tem exceção, tem legado, ok, eu sei. Mas recorte não é negar complexidade. Recortar dessa forma como eu falei é escolher por onde entrar para não morrer no lugar secreto, ali no abismo. Então, microacionável. Amanhã, na primeira reunião em que você sentir que o assunto está se espalhando, você pausa e fala: posso só recortar? Porque se a gente não recortar, isso vai virar uma conversa infinita. E você manda a frase do comportamento atual e do comportamento desejado que eu acabei de falar. E pronto. Ponto importante aqui pra gente pensar, né? Isso te faz parecer mais sênior? Não, não é isso. Isso, na real, te faz ser mais útil. E utilidade, pra mim, agora, é o que, querendo ou não, reconstrói reputação. Então é muito importante você ter isso. Não é senioridade, tá? É utilidade. A segunda coisa aqui que eu quero também te provocar é sobre trade-off. E aqui eu vou ser muito direto. Design que não fala sobre trade-off é design amador, seja o que você quiser chamar. E desculpa, mas é verdade. Porque o mundo é escolha. Toda escolha piora alguma coisa. E quando você não verbaliza o que você piorou, você passa a sensação de que você não entendeu o custo. E eu falei disso no portfólio, lembra? Eu comentei lá, qual é o trade-off no seu portfólio? Você tem que ter isso, e isso, na real, tem que estar no seu dia a dia. E é exatamente por isso que muita pessoa de design, mesmo talentosa, não vira referência em produto, porque ela chega com a solução legal, bonita, pronta, e não consegue explicar o preço disso, porque tudo tem preço. Não tem como. Então, o teu hábito aqui, esse número 2 que eu quero te provocar, é toda vez que você fizer uma recomendação, você coloca o trade-off na mesa como parte da entrega, não como desculpa, porque sempre vai ter trade-off. Não tem como. Impacto, legado, tempo, prazo. Então, fala assim, se a gente for por esse caminho, a gente ganha isso e a gente vai perder aquilo. E pronto. Não precisa dramatizar. Você não precisa pedir perdão. É só honestidade operacional. Eu estou aprendendo isso com o meu trabalho. As pessoas de outra cultura, de outro país, estão me ensinando muito sobre isso. Assim, eu estou aprendendo pra caramba e putz, isso é um baita insight. E aqui entra uma coisa que eu gosto muito. Porque ela é uma maneira simples de conectar estética, experiência e negócio sem ficar naquela conversa vazia. A estética importa, a experiência importa, sim, mas no fim do dia, o resultado que a empresa mede é um negócio. E negócio é consequência de decisão, e de decisão bem tomada sob restrição. Não é discurso bonito, é corte, é prioridade, é ser adulto em discussão corporativa de uma empresa que deveria ser empresa. Então, o microacionável aqui é pega uma entrega tua recente, qualquer uma, e tenta dizer em voz alta qual foi o trade-off. Se você travar é porque o trade-off ficou implícito. E trade-off implícito vira risco, porque ninguém vai descobrir o custo depois. E se descobrirem, vai ser do pior jeito possível. E aí, design tá ali, colocado de canto. Terceira coisa, fechamento. E aqui mora o verdadeiro motivo de muita pessoa sumir dentro da empresa. Ela participa, ela pesquisa, ela desenha, ela propõe, ela facilita, ela faz workshop, ela usa post-it no FigJam, no Muro, no Miro, ela faz tudo, só que ela não fecha. E não fechar em produto é sofrimento lento. Porque quem fecha a decisão vira referência. Quem não fecha, vira suporte. E eu sei, tudo bem, existem questões culturais dentro de empresas que tem empresas que adoram não fechar. Eu sei bem o que é isso, mas não seja você. Então, eu quero te dar um hábito bem simples, que até pode parecer burocrático, mas na real é ao contrário. Ele talvez te dê liberdade. E olha que liberdade hoje em dia dentro de empresa é algo que não tem preço. Toda conversa que termina, você precisa sair com 3 linhas. 3. Eu vou falar como se fosse um roteiro de mensagem. Mesmo para você copiar e colar no Slack, no Teams, no e-mail, no Notion, onde você quiser. Tatuar. Eu tatuei uma frase aqui, ó. Então, a primeira linha, linha 1, decisão. Vamos por X. Linha 2, por quê? Porque o risco maior é Y. E o trade-off aceito é Z. Linha 3,
Próximo passo. Fulano faz tal coisa até tal dia. Acabou. São essas 3 frases. Não é documento, não é ata de reunião, é, como eu posso chamar? Trilha. Isso. E se você está pensando, nossa, além de frases estranhas, são tão simples. Sim, exatamente. A maioria das pessoas não faz o simples, porque acha que é estranho. A maioria deixa tudo no ar. E tudo que vira no ar vira política, vira disputa de narrativa, vira eu lembro diferente, vira retrabalho, vira desgaste. E adivinha quem fica com a culpa? Quem não deixou rastreabilidade. Rastro. Então, para você, acionável amanhã, você vai mandar pelo menos 2 mensagens de 3 linhas. 2 linhas, só isso. E você vai perceber uma coisa meio mágica. As pessoas começam a te procurar não para perguntar, e aí, como tá? Mas para pedir direção. Porque você, de alguma forma, levantou um questionamento que deu clareza na discussão, ou provocou isso. Então, logo, você pode virar um ponto de clareza para as pessoas. Simples assim. Então, agora, deixa eu juntar tudo isso, inclusive com os últimos 2 vídeos que eu gravei. O de Inevitável, de 2026, e o de Portfólio. Lá no vídeo de 2026, no Inevitável, que a IA vai expor você, vai expor generalismo vazio, vai expor discurso sem prática, vai expor área de design que vive na estética como se isso resolvesse a empresa, e a gente sabe, não resolve. Então, temos esse pacote daquele vídeo. Já no vídeo de portfólio que eu falei, a ideia é, para de contar historinha, mostra restrição, mostra decisão, mostra evidência, mostra viabilidade, mostra trade-off. Lembra? Se não lembra, assista os outros 2 vídeos, faça esse exercício também. Agora, esse vídeo aqui, ele é como se fosse a ponte, como você vira essa pessoa no dia a dia, não num documento, não num case, na terça-feira. Eu não sei porque eu não gosto de terça-feira, gente. É por isso que eu tô falando de terça-feira. Por quê? Portfólio é a tua narrativa do passado. Eu falei disso. Rastro é a tua narrativa do presente. E em empresa, óbvio, o presente vale mais. E a gente quer garantir empregabilidade. Então, agora eu quero trazer um ponto que talvez vai agradar quem já está mais tempo na estrada, tem mais experiência. Porque eu sei que tem muita gente experiente aqui. Tem. Ou que está em migração, que já trabalhou, ou seja, tem experiência numa área pré e agora está entrando em... Ou já tem experiência em UX mesmo. Por quê? Porque tem uma confusão que eu acredito que destrói muito senioridade. É achar que ser sênior é ter opinião forte. Não é. Ser sênior é reduzir a entropia, é reduzir bagunça, é reduzir ruído, é fazer o sistema funcionar melhor com você dentro. E as pessoas confundem isso porque algumas culturas corporativas até pregam a forma errada. E isso não acontece com carisma. Isso acontece com recorte, com trade-off, com fechamento. Agora, se você está começando, isso ainda é mais valioso, porque é o jeito mais rápido de você parar de ser a pessoa que faz tela e você começa a se transformar na pessoa que ajuda o time a decidir, a pensar. Você não precisa de posição ou nível para isso, você precisa de hábito. Começar a adotar esses pequenos hábitos que eu estou trazendo aqui. E só para deixar claro, eu não estou te vendendo uma fantasia de faz isso e sua vida vai mudar. Não, o que eu estou querendo dizer é isso reduz risco percebido, isso aumenta a confiança, isso aumenta a chance de você entrar em conversas melhores e no longo prazo isso vai gerar reputação e reputação, meu amigo e minha amiga, é o ativo mais valioso na carreira hoje em dia. Se você não sabe disso, está sabendo agora, mas já deveria estar sabendo há muito tempo. Então aqui... Nesse nosso terceiro vídeo do ano, eu vou fechar com um desafio bem curto de 7 dias, bem pé no chão, para te ajudar a caminhar nessa visão e trazer uma questão mais prática. Nos próximos 7 dias, você vai fazer 3 coisas. Você vai recortar pelo menos uma conversa por dia com a pergunta do comportamento atual e a do comportamento desejado. Você vai verbalizar um por dia, nem que seja pequeno. E você vai mandar 2 mensagens das 3 linhas que eu passei por dia, fechando decisão com próximo passo. Só isso. Se você fizer isso, você vai sentir uma mudança real, ou pelo menos eu espero que você sinta. Talvez aí, nessa visão que eu estou esperando, o seu trabalho vai parar de ser perfume e vai virar trilha. Simplesmente isso. Estamos trabalhando aqui com experiências e vamos testar isso. E comenta aqui embaixo uma coisa. Qual desses 3 você mais falha hoje? Recorte, trade-off ou fechamento?
Eu quero entender o termômetro de vocês para montar os próximos episódios, os próximos vídeos, que vai ser sobre entrevista, sobre discurso, só que do jeito certo, não como responder pergunta, mas como sustentar a decisão sobre pressão, sem virar arrogante, sem virar defensivo, sem virar aquela pessoa que fala bonito e não prova nada. Tudo isso nesse pacote de plano de ação aqui de conteúdo para você nesse ano. É isso. Um grande abraço e lembre-se, em 2026, quem sobrevive não é quem fala mais, é quem vai deixar elementos para que seja rastreável. Rastro. Olha, uma nova palavra para começar a adotar. Tchau.